Olá, meus amigos. Olá, você que nos acompanha em mais um F5 na Notícia. Hoje estaremos debatendo a regulação das redes sociais. Uma pequena opinião destes amigos comunicadores de vocês. Eu, Aislan Monteiro, aqui do Mangue Mídia em Mangueirinha. Ederson Mores, de Xanxerê, Canal Ideal, Santa Catarina. E o meu querido Matheus Viana, aí do Diário da Informação, em Francisco Beltrão. Matheus, aquele abraço, seja bem-vindo. Olá, Aislan, olá, Éder, todo mundo que nos acompanha em mais um F5 da Notícia. Tema polêmico hoje, hein? Pode ser que seja o último que a gente discuta antes da censura. Não, se acalme, Matheus, que eu tive a curiosidade de dar uma pesquisada. Ele ainda está tramitando, não é bem assim, ainda tem muita discussão pela frente, mas a coisa está andando, a coisa está no forno, né? Éder, um abraço. Olá, você, Aislan. Olá, Matheus. Pois eu sou da opinião do Matheus. Se alguém topar de enviar esse negócio aqui para a pessoa certa, a pessoa que pode ter uma atitude um pouco diferente, eu não sei. Aí a gente já faz uma despedida hoje, mas tudo certo. Vamos lá, vamos falar sobre o assunto. Calma lá, Éder. No momento, quem está na mira se chama Elon Musk e os bilionários das Big Techs. Né? Vamos demorar um pouco para chamarmos a atenção. E depois disso, eles vão olhar para esses caras do Francisco Beltrão, que ficam falando mal do governo, aí, do Lula e tudo mais. Quero ver falar agora. Quero ver. Ainda bem que não sou eu, né? Nunca fui. Mas, rapaziada, é um tema de nosso interesse porque nós trabalhamos, né, com as redes sociais. Hoje o nosso ganha-pão vem das redes sociais. E é um pouco polêmico realmente pensar algumas coisas a respeito da regulação das redes sociais. Vamos levantar aqui com a nossa audiência os prós e os contras. Qual a opinião de vocês? Prós e contras. Porque eu acho que tem algumas coisas que faz sentido você ter que organizar. A internet ela não pode ser também essa terra sem lei. Eu defendo um pouco dessa tese. Mas, obviamente, que dentro dessa terra sem lei que a gente fala, tem muita coisa a ser debatida, muita coisa mesmo, e o medo é que algumas coisas fiquem de fora ou que algumas classes sejam favorecidas. Então, qual a sua opinião a princípio, Matheus? Olha, Aislan, agora falando enquanto um especialista em direito digital, eu sou completamente contrário a qualquer tipo de nova regulamentação na internet. E logo explico. Hoje, a proposta dos governistas que estão tentando encaminhar esse projeto é um combate, um controle sobre as fake news. Só que não é só a internet a responsável pela propagação das fake news, isso não surgiu nos últimos anos. É um problema que existe desde que a humanidade é a humanidade. E essa regulamentação é muito perigosa, porque eles informam, eles alegam de que a internet é uma terra sem leis, que o que acontece no ambiente virtual tem que ter o mesmo critério, o mesmo rigor para julgamento, para controle, como na vida real. Mas fato é, isso já acontece nos dias de hoje. O problema não é a falta de legislação, o problema talvez seja a devida aplicação da lei. Porque, vamos lá, o responsável pela disseminação de uma fake news que acabe gerando algum impacto econômico, algum impacto moral, algum impacto direto na pessoa que gere um dano patrimonial ou um dano moral, ele tem o dever de reparar esse dano, assim como se o fizesse no rádio, na TV, no jornal, pessoalmente, por carta, pichando um muro, seja lá qual for a diferença. Você quer dizer que já tem uma lei que regulamenta isso? Já existe. Existe um Código Penal, existe um Código Civil, um CPC, um CPP, que já regulamenta tudo isso. A questão é que a aplicação da internet é uma aplicação subsidiária do que a gente vê no mundo analógico, no mundo offline. Então, o problema não está na falta de lei, não está na falta de controle. E isso já existe. O que acontece é que as pessoas estão deturpando a realidade para tentar aplicar novas regras. E aqui existe muito interesses obscuros, interesses corporativistas. A gente percebe que é democracia quando eu dou as cartas, é ditadura quando o meu opositor é que dá as cartas. A gente percebe, de certa forma, também que é bom regulamentar quando não regulamento o meu lado. Agora, se for para cercear o meu direito, aí já não é uma coisa boa. E aí a gente vê os grandes players da mídia, as grandes emissoras de televisão que têm um interesse tão grande nessa regulamentação, informando que a atividade delas é regulamentada, das big techs não. E não é bem assim. A gente já tem um marco civil da internet, nós já temos uma lei geral de proteção de dados, volto a dizer, o Código Civil, o Código Penal, e quem transgredir qualquer uma dessas legislações está sujeito às penalidades da lei, sim, está sujeito a sanções econômicas também.
Então, dizer que a internet é uma terra sem lei é mentira. O que estão tentando fazer é encaixotar ainda mais, colocar mordaças, encontrar maneiras de controle ainda maior e embalar isso como se fosse uma defesa da democracia, uma luta, um combate às fake news. Isso é muito perigoso, porque uma vez aprovado um projeto de lei desse, uma vez que essa legislação entre em vigor, meus amigos, infelizmente, a ditadura, infelizmente, o cenário que hoje não passa de uma literatura do livro 1984, vai se aproximando da realidade. Então, a vida passa a imitar a arte cada vez mais próxima. Eu estou analisando a tua fala aí, Matheus, e me vem na cabeça que nem ao céu, nem ao inferno. Mas, enfim, vamos ouvir o Éder aí. Qual a sua opinião, Éder? Eu tenho uma pequena opinião para expressar aqui, mas quero ouvir você antes também. Olha, de cara, esse assunto também me gera bastante preocupação, porque em um país como o Brasil, em que a gente sabe que existem muitos interesses e eles se sobrepõem muito ao que realmente a sociedade precisa, colocar uma lei, atualizar uma lei, incrementar um nível de cobrança é realmente algo muito perigoso. E eu vejo muito mais para o lado realmente da censura do que algo que vai beneficiar o cidadão comum. Porque, como o Matheus falou, já existe essa penalização, só que, no meu ponto de vista, o que está faltando é esse entendimento de que é possível, sim, você acionar o teu advogado, entrar na justiça, fazer as devidas cobranças ou haver a investigação devida para essas pessoas que estão espalhando as fake news e punir. Punir realmente quem está prejudicando a imagem da outra pessoa. E aí isso vai servindo de exemplo para outras situações também. O grande problema que eu vejo é o quê? Usar essa referência de que existem outros países, inclusive na Europa, em que isso já foi feito e que está tudo bem, que está tudo certo, só que pegar a referência de outros países nem sempre a gente consegue adaptar para a nossa realidade da forma mais adequada. E a gente tem muitas decisões realmente polêmicas aí do nosso STF se colocando muitas vezes acima do bem e o mal. Então, sem realmente justificar, não, você não tem mais a tua conta e acabou. Você é isso, aquilo e fechou, sabe? Então, assusta, realmente assusta bastante, porque a gente vai caminhar numa linha em que onde você vai separar de que isso é uma crítica ou de que é uma fake news? Não, calma lá, mas eu estou apenas criticando. Não, mas o que você está falando aí, você imagina que as condenações que o Lula sofreu, por exemplo, estavam sendo tratadas também de uma forma como fake news. Não, isso foi um fato. Ele realmente foi condenado, depois acabou sendo absolvido, mas isso não torna uma informação falsa o fato de ele ter sido condenado ali atrás, como tantas outras situações. Então, isso não quero utilizar pelo lado partidário, mas esse é apenas um exemplo. E vai acontecer outras situações. Então, eu me preocupo bastante com uma regulamentação nesse aspecto em que se criam mais armas para que as pessoas possam se expressar, para que elas possam falar cada vez menos. E a gente sabe, estamos tendo um exemplo hoje do Rio Grande do Sul, que a grande mídia ou um grupo específico de comunicação tenta fazer uma campanha em um aspecto, e as redes sociais mostrando uma realidade em que os voluntários, em que os empresários, em que essas pessoas estão tendo um impacto muito grande na ajuda. E esse impacto está tentando ser minimizado, né? Está tentando se colocar de uma forma em que não é bem por aí. Se fosse há 20 anos atrás, eu iria ficar com qual opinião? Não, pois é um veículo de comunicação, tem embasamento, isso e aquilo, está trazendo informações. Hoje, com as redes sociais, com um conhecido que mora lá no Rio Grande do Sul mostrando a realidade, com uma pessoa próxima mandando um vídeo, eu já tenho uma opinião diferente. Acho que o grande problema é essa pauta ter sido levantada, principalmente depois das últimas eleições, né? O grande problema é essa pauta ter sido levantada depois do sucesso das lives do ex-presidente Bolsonaro. O grande problema é que toda a decisão está na mão de políticos e, obviamente, vão trazer muitos interesses particulares na hora de uma tomada de voto, né, para aprovar ou desaprovar algo. Mas, rapaziada, eu estou pensando aqui, nichando um pouco o nosso trabalho. Veja, Éder, eu sei o quanto você trabalha de forma séria, eu sei quanto custa para você manter a tua equipe. Matheus, você da mesma forma aí em Francisco Beltrão, nós aqui em Mangueirinha, e de repente nós nos deparamos com aquele que também joga a notícia, a informação no ar de uma forma um pouco mais irresponsável, de uma forma sem nenhum tipo de critério
ou cuidado com relação ao público que poderá ter assistindo, e tem uma audiência relevante, se for ver, mediante a coisas mais produzidas. Mediante a este cenário, vocês não acham que deveria ter um mínimo de regulação neste cenário, ou vocês acham que daí já começa a censura de acesso a uma parte da população? Eu acho perigoso, Aislan, também você tentar regulamentar isso, porque é uma linha muito tênue entre regulamentação e censura. Veja bem, o próprio mercado ele já ajuda a filtrar quem faz um trabalho sério e quem não faz. Aí, por exemplo, o cara que vai lá e copia todo o material de um veículo que tem uma equipe, que fez a checagem de fatos, que realmente exerceu o jornalismo, vai lá e reproduz, e depois utiliza isso para comercializar. Ele está sujeito à penalização, porque o autor dessa reportagem que ele foi copiada, né, a pessoa que detém os direitos autorais, a propriedade intelectual sobre a obra, ela pode simplesmente ingressar com uma ação. E olha, aqui, inclusive na região isso tem acontecido. Alguns colegas de comunicação têm relatado, poxa, o fulano lá me processou, mas ele tinha autorizado tal rádio utilizar e eu fui lá e copiei o material da rádio. Peraí, ele autorizou a Rádio X a utilizar porque a Rádio X o remunera. Não quer dizer que porque ele autorizou X, você como Y tem direito a utilizar. Mesma coisa se for um material autoral, mas com ausência de responsabilidade, que vai lá e posta qualquer coisa sobre o que bem entender e acaba ferindo os direitos da personalidade de outra pessoa. Essa pessoa que foi vítima também tem direito de buscar reparação. E existem os processos próprios para isso, existem os mecanismos legais. Então, a regulamentação ela já existe. A questão é saber utilizar os caminhos. E aí é uma questão muito mais processual, é uma questão muito mais prática de direito do que efetivamente legislativa. É muito perigoso você devolver essa matéria que já foi discutida em oportunidades anteriores, já foi validada pelo legislativo, que já tem jurisprudência, que já tem uma segurança jurídica a respeito, devolver para a mão de novos legisladores, que hoje estão num momento muito sombrio, digamos assim. Os interesses eles estão muito obscuros, que leva a crer, inclusive, que essa rediscussão, que essa nova regulamentação, esse projeto de lei, ele atende interesses particulares e não interesses públicos. Então, ao meu ponto de vista, mesmo nessas questões, ainda é muito perigoso. Entendi. Éder. Você colocar daqui a pouco uma censura prévia, né? Eu vejo que esse talvez seja o termo. Porque fulano falou uma besteira, a gente já vai censurar ele não pode mais se comunicar, fazer publicações, fazer postagens, porque ele falou uma besteira anteriormente. Ele tem que ser penalizado por aquilo que ele está colocando, por aquilo que ele está falando. Isso aqui você não tem a informação checada, não tem ela realmente verificada da forma correta, é uma informação que não condiz com a realidade, então ok, existe uma penalização. Agora você diz assim, imaginar, não, olha, fulano de tal ali já cometeu uma fake news e aí não pode mais fazer publicação ou não pode mais falar sobre determinado assunto, então é realmente muito perigoso isso. E hoje a gente já tem, realmente, nós aqui no Canal Ideal já passamos por situações em que mesmo tendo uma conduta da maneira correta do que se espera do jornalismo, a gente já sofreu um processo de uma pessoa que havia sido presa, mesmo sem ter mostrado a imagem dela, sem ter colocado o nome dela, sem ter mostrado alguma característica específica, placa, por exemplo, do veículo que identificasse, mas ela alegou que foi exposta de alguma forma pelo fato em si e nós vencemos, né, esse processo. Só que eu fiquei com as custas do advogado. Então eu acabei sendo penalizado de alguma forma. Eu não deveria ter que pagar esse valor. Quer dizer, já tem gente se aproveitando dessa situação e tendo esse entendimento de que, assim, não é terra sem lei, foi um material publicado na internet, na rede social, mas eu vou processar porque eu entendi que eu fui ofendido. Beleza, essa pessoa perdeu porque nós tínhamos o embasamento, mas mesmo assim eu tive que arcar com as custas do processo. Então eu também acabei sendo penalizado num caso como esse. Mas quer dizer, isso que o Matheus falou, realmente a gente já sente na prática. Tem pessoas que já têm a informação. Não é terra sem lei. Falou, vai ter que arcar com as consequências. Então eu olho muito mais por esse aspecto. Mas aí, aproveitando o gancho, Éder, eu vejo mais uma questão de desconhecimento próprio do que um problema. Porque, por exemplo, essa situação que você teve que acionar o teu jurídico para defender os teus interesses, a partir do momento em que houve uma comprovação de que não havia nenhuma fundamentação, era possível ter feito uma reconvenção por litigância de má-fé e buscado a reparação dessas despesas.
né, desse prejuízo, é um dano material que você teve com a contratação de um profissional que não teria por uma mera litigância de má-fé. Porque enquanto um advogado passa a ser procurado por um cliente, ele não pode fazer a chamada advocacia predatória, que é simplesmente encaminhar processo por encaminhar. Ele tem que fazer um devido crivo, ele tem que fazer uma viabilidade do processo. E os advogados, eles já fazem essa análise. O problema é que a maior parte dos colegas não está nem aí. Só é processo, porque ele está ganhando no honorário inicial, ou às vezes vai ser só no honorário de êxito, e se ganhar alguma coisa, vamos lá, pode ser que é melhor do que nada. Só que a partir do momento que as pessoas começam a buscar reparação, isso começa também a trancar portas. E uma outra questão que se fala muito a respeito da regulamentação e propriamente dessa questão da censura prévia é referente vai de encontro com a nossa Constituição. Artigo 5º da Constituição, é livre a manifestação do pensamento desde que vedado anonimato. Então, o problema de internet hoje é que muitas pessoas se escondem atrás de perfis fakes para disseminar fake news. Porém, a internet deixa vestígios digitais. Qualquer coisa que você faça na internet está deixando um rastro. As big techs, as empresas, que são as plataformas que gerenciam as redes sociais, elas conseguem ter um acesso próprio ao IP que foi o responsável. Então você consegue chegar àquela pessoa. Dá mais trabalho, é mais dificultoso, mas você consegue chegar até aquela pessoa. Agora, você realmente censurar previamente, você está indo de encontro com um princípio constitucional da liberdade de pensamento. Até porque, indiferente de você cometer várias fake news, de você cometer vários crimes de difamação, de injúria, de calúnia ou até mesmo de outra natureza, cada ato deve ser responsabilizado, deve ser penalizado em um processo apartado, a não ser que haja uma conexão entre esses crimes, em que haja um outro procedimento dentro do CPP. Só que aí é uma questão, volto a dizer, muito mais jurídica, processual, de informação. Então, às vezes, é buscar um amparo jurídico próprio, bem embasado, bem preparado para cada demanda. E aí eu sempre faço uma analogia do direito. A advocacia é igual medicina. Você não vai fazer uma cirurgia de coração com um ortopedista. Então, quando você tem um problema relacionado a redes sociais, a direito autoral, até mesmo as situações dos crimes contra a honra, enfim, você tem que buscar alguém que é especialista em direitos da personalidade, em alguém que atue nessa área, não um generalista, não alguém que seja especialista em outra área, porque aí sim você vai conseguir extrair o melhor resultado. Eu analisando a fala de vocês dois, me vem em mente que um dos caminhos também é a educação popular, né? Porque quando alguém largou a famosa frase, eu não sei se foi o ministro famoso ou sei lá quem foi, quando alguém largou a famosa frase que a internet deu voz aos idiotas, isso de fato acontece às vezes. Quando uma pessoa que não tem representatividade nenhuma dentro do município, por exemplo, ataca severamente alguém através de um comentário numa postagem, por exemplo, né? Daí quando é numa cidade pequena até tudo bem, né, todo mundo pensa assim: "Ah, aquele lá você conhece, vai dar ouvidos para aquele cara, isso aí não pode nem dar ouvidos ao que ele fala". Mas desestabiliza um pouquinho quem recebe essa crítica. Aí se tratando de temas nacionais, né, é o que o governo não gostou de ouvir, né, das ruas, do povo, nas últimas eleições, por exemplo, né, porque houve todos os tipos de manifesto, mas também me preocupa um pouco, Matheus, porque eu considero que a política chega numa altura que não se trabalha mais o certo e o errado, se trabalha na ignorância popular, sabe? Às vezes eu vejo que o próprio político se aproveita de situações, diz: olha, se é certo ou errado eu não sei, só sei que o que está na boca do povo e o que eles estão pensando é isso. Vamos falar rumo a isso. Vamos dizer, vamos navegar nesta onda. Eu vejo que isso acontece muito. E daí, só para complementar com vocês, eu também sou contra absolutamente qualquer tipo de controle de conteúdo, né? Dizer que uma lei que diz para a pessoa: você pode fazer isso e você não pode fazer aquilo. Aí eu concordo com você, Matheus, já existem as regulações para quem ofende, para quem causa algum tipo de transtorno para uma pessoa mesmo através das redes sociais, já existe uma regulação para isso, né? Mas eu digo assim, controle de conteúdo é uma coisa que não se discute. Todo mundo pode falar o que quiser. Como o Matheus falou, a Constituição garante isso. Agora, controle de propriedade intelectual eu sou favorável. E só para finalizar com vocês aí, mais um exemplo. Não sei se vocês viram o que aconteceu ali com aquele Gina, tem um perfil Gina Indelicada, é um perfil do Instagram. Ganha muito dinheiro, inclusive, por visualizações. O
Cara, ele estava fazendo uma coisa que eu pensava que na minha cabeça era proibido. Matheus, o cara foi até contratado pela própria Globo. O que que ele faz? Ele ficava no pay-per-view lá o tempo todo, assistindo o Big Brother, e ele fazia recortes e largava de primeira mão. Ele tinha uma equipe para fazer o recorte daquela confusãozinha, daquela polêmica, e ele ser o primeiro a largar antes mesmo do programa ter ido ao ar, ou dos editores do programa ter colocado aquilo no ar. Eu, na minha cabeça, isso era até proibido. Mas aí, quando eu vi, a própria Globo tinha contratado o cara para fazer parte lá de um podcast que falava do BBB e tudo mais. Eu fiquei entendendo, pô, o cara, porque ele não, o custo dele é assistir, recortar, editar e postar. E ele estava tendo milhões de visualizações em cima disso e ganhando dinheiro com isso. Na minha cabeça, pô, mas isso é proibido. Um dia a Globo vai pegar esse cara aí, pegou e contratou. Então eu fiquei bem em dúvida com relação a esse tipo de coisa, da propriedade intelectual, sabe, Matheus? De você produzir aí. Infelizmente a gente faz até mesmo aqui esse negócio dos sites. Eu resisti muito a ter site. Depois eu acabei abrindo mão, acabei indo na onda, porque esse negócio de quem produzir é uma coisa, reproduzir é outra, né? Então eu era favorável a ter um benefício a quem produz, ao jornalista que fez a matéria, nem que fosse estilo ECAD, nem que fosse centavinhos, nem que fosse alguma coisa, mas eu acho que deveria haver um reconhecimento à propriedade intelectual. Não sei se eu me expressei bem, Matheus. Mas existe, Aislan. A questão é que as pessoas não vão atrás, elas têm o direito violado e deixam passar na maior parte das vezes. Porque, veja bem, se alguém utilizou uma foto que você foi lá e publicou na rede social sem que você tenha autorizado expressamente, ou copiou o teu texto, que é uma obra autoral também, uma obra intelectual, você tem direito à reparação. E as reparações, elas são fortes, porque elas vêm com um caráter sancionatório, penalizador, para que não se volte a repetir. Porém, as pessoas não vão atrás. Então, isso, por exemplo, do exemplo que você trouxe da Globo, houve um licenciamento, uma autorização para a utilização. É o que acontece muito na região também. O parceiro do site aqui de Beltrão, que tem um parceiro em Nova Prata do Iguaçu, que tem um parceiro em Pato Branco, e troca figurinha, e fulano pode utilizar. O problema são os sem noção, as pessoas sem noção que vão lá e utilizam. E, estou dando crédito. Não se trata de dar o crédito. Claro que se você não dá o crédito, é pior ainda. Mas não é simplesmente dê o crédito, eu posso utilizar. Você tem autorização? A pessoa consentiu, te licenciou a utilizar e a explorar aquele conteúdo? Se não, você está passivo, sim, de ser penalizado. Então, a lei de propriedade intelectual, ela já existe. A lei que resguarda esses direitos do jornalista, ela já existe. Agora, o que está sendo discutido nessa nova proposta de lei é que as Big Techs tenham que pagar pela utilização desse conteúdo jornalístico, das emissoras, dos portais, da mídia em geral. E aí, isso pode ser um grande tiro no pé. Porque, para pensar a quantidade de conteúdo que é produzido no Brasil. Você acha mesmo que uma Meta, que só pensa em dinheiro, a partir do momento que começar a onerar demais, ela vai continuar a operação no Brasil? Então é mais fácil uma nova lei como essa servir para expulsar as Big Techs e devolver o monopólio à grande mídia do que efetivamente resolver esse problema. Concordo absolutamente. E veja como a discussão é ampla, né? Obviamente, o governo está pensando em taxação, em imposto, em não interferência política, e isso é extremamente condenável. Mas nós que estamos aí no dia a dia, eu trouxe já exemplos mais do habitual mesmo, né? Éder, sua opinião. Com certeza. Eu vejo que assim a gente tem um cenário que é um tanto quanto preocupante pela frente, porque tem uma tendência de, quem sabe, até avançar nessa matéria. E, claro, vai depender também um pouco da pressão popular nesse aspecto, mas realmente concordo com o Matheus no sentido de que há uma tendência de querer pressionar para que essas redes sociais, o próprio X, por exemplo, ele já não está em alguns países. Ele foi proibido e daqui a pouco é algo que pode acontecer, que pode ir para outras redes sociais. E aí, né, realmente a gente fica se questionando qual é o caminho, qual é a alternativa, porque a gente fica um pouco de mãos atadas. Então, no resumo, vou ser bem sincero, né, o erro já começa na forma da escolha do nosso STF. Já nessa forma aí de escolher, já de selecionar, eu já vejo o problema. A gente já falou isso em algum outro momento, em alguma outra situação, mas acaba sendo uma função por indicação política, gente. E aí, por indicação política, eu tenho que ajudar o meu parceiro, né? Não adianta. Então, realmente é um formato muito, mas muito questionável mesmo.
rapaziada, rendeu demais. Um grande abraço para vocês. Agora que o nosso público discuta, né? Opine, coloque nos comentários o que achou a respeito dessa discussão. A discussão é ampla, de fato, mas a gente conseguiu levantar alguns pontos interpretativos aí e espera contribuir através disso. Mateusão, um grande abraço. Aislan, um abraço para você, Éder, para a galera aí de Xanxerê e todos os amigos que nos acompanham no F5 na Notícia. Nos encontramos novamente numa próxima oportunidade. Valeu, Éder. Valeu, Matheus. Valeu, Aislan. Forte abraço a todos. Obrigado pela companhia. Até mais. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. F5 na Notícia.